Próxima questão cobra características, está aqui, ó, de química orgânica. Então vamos lá. Considere os 4 compostos representados por suas fórmulas estruturais a seguir. Então, ele pede para a gente dar o nome da função orgânica comum a todas as substâncias representadas e indicar qual dessas substâncias é classificada como aromática. Beleza? Em seguida, ele pede para a gente indicar a substância que apresenta carbono quiral e a que apresenta a menor solubilidade em água. Então, repara que ele quer 4 itens nessa questão. Bem comum no padrão da UERJ você ter que responder mais de um item, tá? Até 4 itens também é bem comum. Então, fiquem atentos para que a gente não esqueça de nenhuma dessas informações. Beleza? Qual que é a função orgânica comum a todas as substâncias? Está aqui, ó. Você vai perceber que aqui tem uma carboxila, então ácido carboxílico. Aqui também tem carboxila, ácido carboxílico. Aqui também, está aqui, ó. E aqui também. Tá? Então a gente já pode dizer para o cara que a função comum a todas as substâncias é ácido carboxílico. Então vamos acrescentar essa informação para o cara lá, ácido carboxílico. Depois ele quer saber qual dessas substâncias é aromática. Substância aromática é aquela substância que tem anel aromático. Aqui é um ciclo com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. 3 ligações pita aqui, ó. Esse aqui é um anel aromático, ó. A aspirina é a única substância que contém um anel aromático na sua composição, na sua estrutura. Esse cara não é um anel aromático, porque ele tem 6 carbonos, mas ele não tem as 3 ligações duplas. Ele não tem as 3 ligações pi. Então, eu posso dizer para o cara que a aspirina é classificada como uma substância aromática. Então, está respondido. Depois ele quer a substância que tem carbono quiral. Lembra que carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, a grande característica de um carbono quiral. Lembrando que a presença do carbono quiral indica que a substância tem isomeria ótica. Apesar da questão não ter perguntado isso, é uma característica importante. Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que faz 4 ligações simples necessariamente. Só que ele faz 4 ligações com grupos totalmente diferentes entre si. Então ele tem 4 ligantes diferentes. Então você vai ter um ligante A, por exemplo, que vai ser diferente de um ligante B, que vai ser diferente do X, que vai ser diferente do Y. Então, se você se depara com um carbono que tem 4 ligantes diferentes, esse carbono é chamado na química de carbono quiral ou de carbono assimétrico. Tá? Qual das substâncias aqui tem esse tipo de carbono? Se a gente observar, tá aqui, ó, a única substância que tem carbono quiral é a alanina. Deixa eu colocar a estrutura dela aqui, ó. Esse aqui, ó, é um carbono quiral. Repara que na fórmula em bastão o hidrogênio não está sendo representado, mas ele está aqui, ó. Então, o hidrogênio é um dos ligantes, tá? A carboxila é outro ligante. Depois a gente tem o grupo amino aqui, ó, característico da função amina. E a gente tem o metil. Então, esse cara tem 4 ligantes diferentes. Significa que ele é um carbono quiral. Então ele pergunta, qual é a substância que apresenta carbono quiral? Eu vou responder, a alanina apresenta carbono quiral. Você pode responder em qualquer ordem, mas se você segue a ordem em que as perguntas foram, os pedidos foram feitos,
fica mais confortável para o cara corrigir sua prova, tá? Então, quanto mais a gente conseguir responder na própria ordem que as perguntas e os itens aparecem, mais fácil é para o cara corrigir sua prova, tá? Mais feliz ele vai ficar com a sua prova. E maiores as chances dele se tornar um cara que curtiu a sua prova e seja um cara que consiga te pontuar melhor, tá? Então a gente não tem que dificultar o cara na hora de corrigir a prova, a gente facilita o trabalho dele, tá? Então quanto mais a gente coloca em ordem, na ordem que os itens foram surgindo, mais fácil é para ele corrigir a prova, mais confortável ele vai ser para ele corrigir a prova. Ele quer depois a substância que apresenta a menor solubilidade em água. O que que define a solubilidade em água no geral? A água é uma substância polar. Então, quanto mais polar uma substância for, mais solúvel ela vai ser em água. Só que quando a gente tem compostos orgânicos, eles conseguem ser polares e apolares ao mesmo tempo. E aí, professor Michel, seja bem-vindo. Ah lá, já tá com a camisa do Botafogo, né, cara? Eu Já acho que estamos aqui. a meta hoje, cara, é perder de pouco, né? Botafogo e PSG é não passar vergonha, né? Rapaz, você está falando com um pensamento de quem torce para outro time, né? A meta hoje é ganhar. Cara, entenda uma coisa, vocês vão Pô, jogar contra o campeão da Champions League, cara. Entendeu? Então, não, se vocês não, não, olha só. Eles vão jogar contra o campeão da Libertadores. entendi. Se, Entendeu? se hoje Pô, for 1-0 ou 2-0 PSG, cara, pô, é goleada pro Botafogo, entendeu? claro que não, é derrota. É derrota. Pô, olha só. Isso aí é conversa de quem torce para outro time, não para o Botafogo. Aqui, ó, a meta hoje é ganhar. Se não ganhar, acontece. Entendeu? E Maravilhoso. aí, galera, tudo Não, certo? não consegui convencer a galera a assistir aula no feriado, tá? Então, eu falei para você que as minhas aulas ficaram em dias não muito apoiadores, né? Uma aula minha foi no Dia dos Namorados. O que que as pessoas vão preferir, cara? Ficar com o namorado ou namorada no Dia dos Namorados ou assistir aula de química? E a outra foi num feriado que emenda quinta, sexta, sábado, domingo, entendeu? O que que as pessoas vão preferir? Curtir o feriado ou assistir aula de química? De qualquer Ó, maneira, chegou mais uma ali, ó. A Marina tá chegando ali, ó. e a galera tá chegando devagarinho aí. De qualquer É. maneira, eu tô atendendo aqui, tô com a galera que tá entrando ao vivo. Falei para eles aproveitarem que vai ser nível aula particular hoje, mas também tô gravando essa aula. Então, para as pessoas que não tiveram a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, ao vivo, eu vou disponibilizar isso no grupo. Inclusive, a gente precisa mandar a sua, cara. Não sei se você gravou de terça-feira, tá? Não, gravei. Eu já fiz o upload pro YouTube, depois a gente encaminha junto. Beleza. Vou avançar aqui enquanto a galera tiver com pique, tá? Para ficar com a gente aí nesse feriado. Estou fazendo bastante revisão, estou usando essa estrutura de aula aqui, cara, em que eu resolvo a questão, dou o padrão de resposta, Uhum. mas também apresento qual que é o repertório teórico que o aluno tem que ter para dar conta do que foi perguntado nessa questão, tá? Isso aqui é bem legal, cara. Tá aqui, ó. A gente usa muito para explicar a solubilidade de vitaminas em água, se a vitamina vai ser lipossolúvel ou se ela vai ser hidrossolúvel, tá? Porque na química orgânica, as moléculas conseguem ser polares e apolares ao mesmo tempo. Então, o que eu penso É um aqui tal de anfifílico, não é isso? é anfifílico, se ela é lipofílica. Basicamente, É. o que que a gente faz? A gente nem aqui memoriza em química. Geralmente, em biologia, os alunos acabam sabendo, né, ou memorizando. Ah, esse grupo de vitaminas são lipossolúveis, esse grupo de vitaminas é hidrossolúvel. Aqui o E que a aí, gente... galera, lembra qual é a dica para decorar as lipossolúveis? E aí, galera? Michel já chegou perguntando, hein? Quem são as lipossolúveis? E o Galera, com povo ficou com medo de vergonha. responder. Todo mundo com vergonha. E aí, Isabela, você Li... lembra quais são as lipossolúveis? Professor, escreve aí, K. Eu acho que era A, D. Não, vai lá. Não, escreve ali no Ah, tá. isso. A É, K, não, o Alex, K, Ah, K, E, E, D, D, A. A. Queda. Quedas são as lipossolúveis. Por que queda? Pô, lipídio escorregou, queda, caí, pronto. Pisou no óleo, escorregou, levou uma queda, pronto, aí, ó. Acabou. Bacana, eu não sabia dessa, cara. Eu vou guardar. É porque, assim, em Ah, química,
Em química, a gente acaba analisando a estrutura, porque comumente as questões trazem a estrutura da vitamina. Então, tá aqui, eu tenho a estrutura da vitamina A, tá? Segundo o professor Michel, tudo bem que eu já sabia disso também, tá aqui, ó, a vitamina A é lipossolúvel. Mas Mas o, tem uma hidroxilazinha ali que mas o problema é a quantidade de carbonos, né? É essa é, relação entre a hidroxila e, e o tamanho da cadeia carbônica. No geral, o que que a gente analisa para um composto orgânico? Se ele é mais polar do que apolar, ou seja, se ele é predominantemente polar, ou se ele é mais apolar do que polar, se ele é predominantemente apolar. Quais são as características na química orgânica que fazem uma cadeia ser predominantemente apolar? Ela cadeia carbônica longa, simétrica. é isso aí, tá? Simétrica basicamente quando as cadeias são pequenas. Mas no É, geral, para cadeias mais compridas, o que que a gente quer ver? É uma cadeia que ela é parecida, é uma cadeia que lembra, é uma cadeia que é similar à cadeia de um hidrocarboneto. que é o caso do ácido graxo. Exatamente. Então, quanto mais uma cadeia ela lembra, ela é parecida com o hidrocarboneto, mais apolar ela vai ser. Então, o que que a gente está falando aqui? De uma cadeia que tem que conjunto de características? Não é que ela não possa ter uma hidroxila, ou ter oxigênio, ou ter nitrogênio, mas ela tem pouca hidroxila, pouco nitrogênio, frente à quantidade de carbono que aquela estrutura tem. Então, estou falando de uma cadeia que tem uma grande quantidade de carbonos, um grande número de carbonos, e tem uma pequena quantidade de oxigênio, de OH, de nitrogênio, tá aqui, ó, de NH, de, de halogênios como cloro, bromo. Então, quanto mais a cadeia lembrar um hidrocarboneto, quanto mais parecida ela for com um hidrocarboneto, mais apolar ela vai ser, tá? E isso vai fazer com que essa vitamina seja uma vitamina lipossolúvel, no caso das vitaminas, tá? O que que faz uma cadeia, na química, ser uma cadeia mais polar? Ela vai ser mais polar, tá aqui, ó, quando ela for diferente de um hidrocarboneto. Quando ela não lembra um hidrocarboneto. Então, quanto mais distante, quanto menos uma cadeia lembrar um hidrocarboneto, mais polar ela vai ser. Tá? Então, quais são as características que eu espero? Tá aqui, ó, ela vai ter um pequeno número de carbonos, mas vai ter um grande número de oxigênio, de grupos hidroxila, de nitrogênio, de NH. Tá? Tanto que a presença dos grupos OH e NH aumentam a interação dessa cadeia com a água, porque permite que ela seja capaz de fazer ligações de hidrogênio. Tá? No caso de uma vitamina, ela seria uma vitamina hidrossolúvel. Então, como eu disse, em química, a gente faz uma análise da estrutura, porque eu sei quais são as características que tornam uma estrutura mais apolar ou predominantemente apolar. Mas também sei quais são as características que tornam uma estrutura predominantemente polar. Tá? Nesse caso, quando ele pede para você a cadeia que apresenta a menor solubilidade em água, ele quer a cadeia que é menos polar ou mais apolar. É isso que ele está perguntando para você. Qual é a cadeia mais apolar aqui? Porque a cadeia que é mais apolar vai ter mais dificuldade de interagir com as moléculas de água. Tá? Então, qual é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos aqui, que tem um pequeno número de oxigênios, de grupos OH? Exatamente a cadeia da vitamina A. Tá aqui, ó. Toda essa fração dessa cadeia, ó, toda essa fração dessa cadeia, ó, ela lembra muito um hidrocarboneto. Ó. Tá vendo? É como se fosse um fragmento de hidrocarboneto, um pedaço de hidrocarboneto, tá? E essa é uma fração que é lipofílica, tá? Ela é lipofílica, tá? Que interage bem com gordura, mas não interage bem com água. Então esse fragmento de hidrocarboneto é um fragmento apolar. E essa cadeia ela é mais apolar do que polar. Por isso ela é menos solúvel em água. Então o que que eu responderia para o cara lá na UERJ aqui? Ele não pediu para eu justificar. Ele pediu para eu apresentar. Então eu vou dizer para ele que a vitamina A, tá aqui, ó, apresenta a menor solubilidade em água. Professor, para terminar minha participação aqui, desculpa porque me ligaram aqui contra.
estava falando aí. Então, vou terminar minha participação. Duas perguntas para a galera aí. Uma para a galera e uma no geral. Essa hidroxila aí, ó, no final da vitamina A, né, é resultado de uma. Não é que é resultado, mas a vitamina A resulta da hidrólise de um lipídio. Por isso que tem hidroxila aí quando hidrolisa. Qual é o lipídio que hidrolisado libera duas moléculas de vitamina A? Eita, agora a Michel pegou pesado, hein, cara? Vocês perceberam, eu acho que vocês imaginaram, para quem acompanha as aulas de biologia, que ele não alivia, não, né, cara? É por isso que a gente está recomendando que você estude biologia com o Michel, porque o sarrafo fica bem alto. E aí, galera, qual é o lipídio que, quando foi hidrolisado, produz duas moléculas de vitamina A? Vocês sabem? Vou dar uma dica. Cenoura não tem vitamina A. Tem o quê? É laranja. Dica, é laranja. Começa com beta. Beta-caroteno, Isabela colocou aí. Isso aí, beta-caroteno próprio. Beta-caroteno, quando é quebrado, duas vitamina A. Como é hidrólise, vão ficar duas hidroxilas na parte que foi quebrada, da hidroxilazinha. E para terminar, para eu ir embora agora, para poder passar a vergonha e ir embora. O que que essa eu ouvi ontem, aí o cara veio fazer uma piadinha, e aí eu fui fazer uma piada em cima da piada dele, só que ele decorou a piada, mas não sabia o contexto, entendeu? Não entendia a base. Ele perguntou assim: o que que seis carbonos e seis hidrogênios fazem na igreja? Essa é clássica da química aí. É, seis Eles... carbonos e seis hidrogênios foram incluídos na igreja. O que estavam fazendo? Ah, esses aí. Benzeno. Benzeno. Aí ele falou benzeno. Aí eu falei, mas com ressonância, né? Aí ele, hã? Pô, também se apelou, né, cara? O cara fazendo uma piada, Falei, entendeu? pô. Contextualizando a química com a igreja, com a religião, entendeu? Aí você me manda uma característica do anel aromático, Aí eu ressonância. falei, mas com ressonância. Ele, hã? Falei, porra. Ele só decorou, não entendeu, né? Exatamente, só sabe metade da ideia, entendeu? Só sabe o nome do É, anel aromático. galera, Legal. divirtam-se aí. Eu vou aqui fingir que eu tô tranquilo, esperar o jogo. Beleza, cara. Estaremos aí mais tarde. Quem sabe? Se eu tiver disponibilidade, eu vou torcer pro Botafogo hoje. Não sei, cara. Não sei porque eu quero pegar o Botafogo numa fase mais avançada do Mundial de Clubes, né? Então, se vocês forem eliminados, a gente não vai se encontrar. Então, acho que nesse momento Entendi, eu topo torcer pro Botafogo. Até porque vai com ser muito bom certeza. eliminar vocês nas oitavas ou nas quartas de final, né? Na oitava, a gente vai pegar o segundo colocado do grupo do Palmeiras. O segundo não, o primeiro, né? A gente vai passar em segundo, porque o saldo de gols do Paris Saint-Germain vai ser melhor. Entendi. Cara, então beleza. Boa, bom, Falou, galera. bom jogo pra você, tá, cara? Vou continuar com a galera aqui firme e forte e, e depois convocar eles para toparem estudar com a gente mais para frente, tá bom? A gente vai se É falando. isso Michel, aí. obrigado aí, cara. Divirtam-se. Até Abraço. mais. Galera, vamos checar se a gente respondeu a todos os itens, tá aqui, ó. Isso é importante quando vocês terminam uma prova de fazer uma questão da UERJ, confiram se todos os itens foram respondidos, tá aqui, ó. Ele pediu o nome da função orgânica comum a todas as substâncias, colocamos aí ácido carboxílico. Ele quer saber qual substância é classificada como aromática, tá? Aspirina. Depois ele quer a substância que apresenta carbono quiral, tá? Alanina. E a substância de menor solubilidade em água tá aqui, ó, vitamina A. Aqui, ó, vitamina A. Botou o azinho aqui, ó. Por isso que é bom a gente fazer uma conferência no final. A vitamina A apresenta menor solubilidade em água.